No livro 1984, o George Orwell discute a ideia de uma sociedade super controladora e que elimina determinadas barreiras para impedir que as pessoas tivessem um pensamento livre, que tivessem liberdade de se organizar, de se expressar, e eles entendiam ali naquele contexto, que é o que o livro tenta mostrar, que a linguagem era uma barreira importante para impedir a organização das pessoas dentro de determinados contextos e impedir também o desenvolvimento do pensamento. Num certo momento do livro, o Winston, que é o personagem que a gente acompanha, está conversando com alguém que ele conhece, que trabalha para o governo, fazendo uma edição do dicionário deles da Nova Língua. A Nova Língua é uma língua criada dentro desse universo do livro e que tinha como propósito destruir palavras, diminuir o vocabulário, diminuir, portanto, os conceitos, logo diminuir as ambiguidades e tornar tudo simples o suficiente para que as pessoas pensassem também de maneira mais simples e logo não tivessem capacidade de organizar bem as ideias. É um raciocínio interessante. E aí, num certo momento, esse personagem com que o Winston está falando diz para ele o seguinte, ele fala, abre aspas, não percebes a beleza que é destruir palavras. Sabes que Nova Língua é o único idioma do mundo cujo vocabulário se reduz de ano para ano? Fecha aspas. E aí ele vai discutindo para ele como é importante essa ideia de diminuir cada vez mais. E aí vai chegar um ponto em que as pessoas vão ter dificuldade de pensar em contravenções, de pensar coisas que são contra o governo. Porque você vai estreitar a gama do pensamento, logo as pessoas não vão ter capacidade de se organizar, já que elas não têm capacidade de pensar, não têm capacidade de desenvolver raciocínios, não têm capacidade, enfim, de argumentar. Essa ideia, ela é uma ideia que é forte ainda hoje. O Orwell escreveu isso em 1948, e ele faz esse jogo com o título, né, de ser 1984, imaginando esse universo em que tudo fosse controlado, esse mundo, né, em que tudo é controlado por um governo super autoritário, mas é interessante pensar essa ideia da diminuição do espaço da linguagem. Ler menos, escrever menos, dialogar menos, é aquilo que permite que aqueles que querem controlar consigam exercer poder sobre aqueles que devem ser controlados. E é um alerta importante ainda para a gente hoje, o quanto é importante a linguagem, o quanto é importante o pensamento livre.